Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Mercado da bola agitado nessa semana, início de semana, segunda-feira, principalmente depois do desenrolar aí das semifinais da Copa do Brasil. Tem jogador importante saindo de clube, tem jogador chegando, muitas negociações, o mercado segue muito agitado. Treinador saindo, treinador chegando. Bom, vamos falar primeiro aí do mercado da bola no Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro que foi eliminado pelo Corinthians, técnico Leonardo Jardim, que já está com esse papo de querer ir embora, já está há 4 meses falando isso, finalmente foi embora, né? E foi embora sem ganhar absolutamente nada. Nenhuma taça, nada, deixou o Cruzeiro no top 3, né? Acho que para o Cruzeiro isso é muito importante. Vou dizer que vale como um título, afinal de contas estamos falando do Cruzeiro, né? De um clube gigante. O Cruzeiro, depois de ser eliminado pelo Corinthians, teve Leonardo Jardim saindo e já está acertando com o Tite. Uma coisa admirável do trabalho do Pedro Lourenço, né, que é o dono da SAF Cruzeiro, é a maneira como ele resolve as coisas num espaço curtíssimo de tempo. A negociação com o Leonardo Jardim não demorou uma semana, ele já tinha resolvido. Impressionante. No mesmo dia em que o Leonardo Jardim vai embora, o nome do Tite foi ventilado e já há conversas adiantadas nesse sentido. Então, muito interessante o trabalho de base ali do Pedro Lourenço, da sua equipe, né, do seu staff, porque o Cruzeiro vai iniciar uma temporada com treinador, você pode ter certeza disso. Diferente de outros clubes, de outros dirigentes, de outros donos, acionista majoritário, tal, o nome aí você escolhe, né, sócio majoritário, o Pedro Lourenço não dorme em serviço. Ele quer um Cruzeiro forte, ele quer um Cruzeiro que tenha uma ideia de jogo na Libertadores. Tá? O Cruzeiro vai para a fase de grupos, mas não deve ser cabeça de chave, já que no ranking o Cruzeiro está um pouquinho abaixo aí no ranking da Conmebol, né? Então não deve ser cabeça de chave mesmo sendo bicampeão da Libertadores da América. Afinal de contas, a Conmebol divulgou hoje, né? O ranking da Conmebol 2026 e brasileiros cabeças de chave provavelmente só Palmeiras, que é o líder, Flamengo, logo atrás, e o Fluminense, que é o 11º, atrás aí de clubes como São Paulo e Atlético Mineiro, no ranking da Conmebol, mas São Paulo e Atlético Mineiro não estão na Libertadores da América, o Fluminense sim, lá está. Bom, falando em Fluminense, Thiago Silva, um dos melhores jogadores do Fluminense nessa temporada, Thiago Silva, que ontem fez 2 desarmes daqueles que os grandes zagueiros do futebol conseguem fazer. A idade do Thiago Silva é a idade para ser pai do Ryan. O Thiago Silva deu 2 desarmes no Ryan que deixou o menino assim, sem pai nem mãe. Apesar do Thiago ter idade para ser pai do Ryan. E acho que o Thiago cansou, né? O Thiago Silva cansou, longe da família. E não conseguiu ganhar esse ano absolutamente nada também com a camisa do Fluminense. Esteve perto da final, não conseguiu, provavelmente vai voltar para o futebol europeu. Tem muita, não vou dizer muita, né? Mas tem um resto considerável de lenha para queimar o Thiago Silva. Bom, a gente fala do Fluminense, eliminado, a gente lembra do Cruzeiro mais uma vez, né? Que está aí para anunciar o Tite. E o Gabigol, hein, galera? Tantos memes com o Gabigol. Parece que bateu aquele pênalti com uma má vontade que eu vou te contar, né? O Gabigol sabia que não ficaria no Cruzeiro, mas eu acho que faltou um pouco mais de gana. Tudo bem que é um jogador que no Flamengo conquistou aí títulos importantes, mas acho que faltou um pouquinho mais de sede, um pouquinho mais de fome, né? Aquela coisa que sobra no jogador que está começando e muitas vezes falta no jogador que já tem no Brasil, porque na Europa, no Brasil uma carreira consolidada. Consolidada no passado, porque o presente e o futuro do Gabigol é completamente nebuloso. É um jogador que ninguém quer. Difícil saber quem pagaria o que o Cruzeiro loucamente pagou ao Gabigol
para um jogador que tem um rendimento muito abaixo do esperado. Ontem, além de ter perdido o pênalti, foi um retrato daquilo que não se deve fazer numa administração, né? E o Gabigol, obviamente, de malas prontas do Cruzeiro, e não vai para o Corinthians, não. Muita gente achando que ele vai jogar no Corinthians, já esteve próximo disso. Mas há uma possibilidade de Gabigol jogar no Santos com o Neymar. Imagine Gabigol e Neymar juntos. Meu Deus do céu, tem rebaixamento no Campeonato Paulista? Enfim. Bom, saindo de Cruzeiro, saindo de Fluminense, a gente fala do Botafogo. Botafogo extremamente aquecido, com as turbinas ligadíssimas nesse mercado da bola. Ainda não anunciou nenhum jogador oficialmente, mas tem engatilhados aí pelo menos 2 reforços. Hoje o Botafogo conseguiu aí adiantar-se na negociação com o Leiker Mendoza, um ponta esquerda venezuelano, destaque do futebol ucraniano, fecharia com o Shakhtar Donetsk, mas por problemas extracampo o Mendonça ficou queimado. Mas no Brasil esses caras dão um jeito de brilhar, né? Tem bola, joga bola. E pode ser reforço do Botafogo, que está aí com o São Paulo vendo, analisando aí lista de jogadores, vamos trocar, te dou aqui o Newton, você me dá o Pablo Maia. Não, eu quero o Vitinho. Não, mas o Vitinho não pode, tá? Então São Paulo quer alguns jogadores do Botafogo que são inegociáveis, o Botafogo quer jogadores do São Paulo. Só tem uma questão, os jogadores do Botafogo não querem ir para o São Paulo e os jogadores do São Paulo querem ir para o Botafogo, né? Então, de certa forma, isso pode pesar na decisão. Ferrarese e Pablo Maia. Ferrarese praticamente acertou aí com o Botafogo, falta essa reunião de quarta-feira entre Botafogo e São Paulo para definir mesmo, bater o martelo. E o Pablo Maia está de férias, né? O Pablo Maia está com a família, está de férias, deu sinal positivo para a negociação, mas ainda não respondeu, tá? A gente vai falando ainda de mercado da bola, né? Mas é claro que alguns times estão extremamente concentrados. Caso do Flamengo, caso do Vasco, caso do Corinthians, extremamente concentrados nos seus compromissos. O Flamengo tem agora na quarta-feira final contra o PSG e vive esse drama da renovação do Felipe Luiz. Vasco e Corinthians sabem que precisam de contratações. O Corinthians tem um transfer ban. A grana da Copa do Brasil pode ajudar o Corinthians a se livrar dessas punições, né? E o Vasco tem um time muito limitado. Para jogar uma Libertadores da América com esse time, sabe que vai levar paulada. Vai precisar também reforçar o elenco. A gente volta amanhã para falar sobre mercado da bola e muito mais aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.